Como a maioria dos casais felizes, Chris e Lenya sempre sonharam com uma família. Porém, infelizmente, eles não conseguiram gerar filhos. Após esperar por longos anos, eles decidiram pegar uma rota diferente para tornar o sonho deles realidade. Eles entraram em contato com uma agência de adoção para achar a criança que faria parte de suas vidas. Quando viram Maria, instantaneamente sentiram uma grande conexão com ela, mas eles estavam relutantes em adotá-la, pois um problema havia surgido. Você já deixou um like no vídeo? Não esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber mais histórias como essa. Agora vamos conhecer a trajetória de Chris e Lenya. A idade de Maria foi o problema que levou o casal a repensar a adoção. Maria, apesar de ter chamado a atenção dos dois, tinha 6 anos de idade e eles desde o início queriam adotar um bebê, para que assim pudessem construir uma família passando por todas as fases de uma criança. Assim, para eles era complicado adotar uma menina que já tinha 6 anos. Eles não queriam abrir mão de um bebê. Mas mesmo assim, eles decidiram mandar os papéis para a agência e seguir com a adoção. Maria era uma menina doce, com um olhar gentil e sensível, e que estava há um tempo esperando por uma família. Eles se sentiam compelidos a adotá-la. Decidiram então trazê-la para casa. Chris e Lenya queriam ser melhores que outros pais adotivos. Então pediram à agência que agilizasse os papéis de adoção. O casal sempre sonhou em ter uma família, onde uma criança também fizesse parte. Então, para eles, era muito difícil esperar mais tempo do que já haviam esperado. A agência se responsabilizava por agilizar as coisas, afirmando que não seria um problema. Mesmo assim, durante as semanas em que o processo corria, o casal se sentia ansioso e não via a hora de ter a menina em casa. Enquanto Maria não vinha para casa, Chris e Lenya conversavam com ela todos os dias por chamadas de vídeo. A agência de adoção também parecia muito interessada em finalizar o processo de Maria. Então eles fizeram de tudo para agilizar os documentos e permissões. O diretor da agência se envolveu pessoalmente nas negociações, como se não quisesse que o casal tivesse tempo para mudar de ideia. Antes de começar a procurar uma criança para adoção, Chris foi informado em suas pesquisas que o processo de adoção era algo vagaroso e que demandava tempo e paciência, mas eles tiveram uma experiência diferente ao adotar Maria. Todo o processo durou algo em torno de 1 mês. O casal até podia estranhar o andamento tão rápido da adoção. Afinal, eles conheciam casais que até desistiram de adotar devido à espera de meses ou anos. Mas eles estavam tão felizes que tudo estava correndo bem que nem se questionaram. Após 3 semanas, eles já tinham a data em que Maria chegaria em sua casa. O casal começou a planejar tudo para ela, inclusive um quarto novo, cheio de brinquedos. Eles contavam os dias para que a menina chegasse em seus braços. Finalmente, o dia chegou, e eles pegaram o carro e foram para o aeroporto mais cedo que o necessário, pois estavam muito animados. O voo estava um pouco atrasado, então eles tiveram que esperar algumas horas, mas para eles isso não era nada. Assim que o avião chegou, um grupo de garotas saiu do avião. Eles seguravam uma placa com o nome Maria escrito. A cada pequena menina que passava por eles e que não era sua, eles ficavam cada vez mais ansiosos. Logo eles viram uma mulher mais velha segurando a mão de uma garotinha. Quando a menina viu seu nome estampado na plaquinha, ela soltou a mão da mulher e foi correndo até o casal. Chris e Lenya a pegaram no colo e a abraçaram com força. A mulher que acompanhava era uma guardiã do orfanato e veio com ela para que Maria tivesse uma viagem segura. Ela também trouxe mais alguns papéis para finalizar a adoção. Só depois dessa assinatura que o casal poderia levar a garota para casa. A mulher os entregou uma série de papéis que tinham informações sobre a menina. O casal convidou a mulher para que fosse até a casa deles, visitar e conhecer o lar de Maria. Mas a mulher recusou. Disse que estava com a agenda apertada e que tinha menos de 1 hora até o próximo voo que ela pegaria. O casal não se importou com a pressa. Eles estavam com toda a atenção voltada à menina. Eles sabiam que ela vinha de um lugar com uma cultura diferente da deles e que demoraria um pouco para se adaptar, pois nem falava inglês.
O casal dirigiu para casa, pois queriam mostrar a Maria seu novo quarto. Durante a meia hora que levaram do aeroporto até a casa, os novos pais tentaram se comunicar com a menina, mas ela permaneceu quietinha no carro, sem falar nada, já que não entendia uma palavra do inglês. Mas o casal tinha se preparado para esse momento. Assim que decidiram adotar Maria, eles começaram a ter aulas de sua língua nativa, para que conseguissem se comunicar com ela. Eles tinham certeza que o esforço deles de aprender a língua de Maria a ajudaria a aprender melhor o inglês e auxiliaria na sua adaptação. Mesmo assim, a garota aparentava estar confusa pelo fuso horário e decidiu permanecer quieta durante a viagem. Assim que chegaram, o casal levou Maria a uma tour pela casa e o seu novo quarto. Sua cama era forrada com almofadas fofas e ursinhos de pelúcia. Apesar de ter gostado, Maria estava muito cansada e pediu para que pudesse descansar um pouco. Como Lenya queria conversar com seu marido sobre algo que ela notou, o cansaço de Maria veio em boa hora. Ela ajeitou a menina na cama e a deixou dormir. O casal estava muito feliz de finalmente preencher aquele quarto vazio com a presença de uma criança que eles estavam dispostos a amar. Eles mal podiam pensar em outra coisa, mas Lenya havia notado algo que a incomodou. Por Maria vir de outro país, o casal apenas tinha fotos dela que foram providenciadas pela agência, mas agora eles tinham ela fisicamente ali. Lenya então notou que Maria era diferente das fotos que eles tinham. Ao reparar as fotos, Chris notou também. O casal pensou que a agência levou Maria para um estúdio para fazer as fotos, assim como também deve ter retocado uma coisa aqui e ali para que ela parecesse mais agradável e tivesse mais chance de ser adotada. Mas Lenya a achava muito diferente das fotos. Quando ela a abraçou no aeroporto, sentiu algo diferente, como se Maria não fosse muito infantil. Chris se sentiu do mesmo jeito. Os dois eram diferentes em relação a outros casais que adotaram. Eles não ligavam para a aparência física do bebê. Apesar dela ser algo positivo, eles queriam apenas completar a sua família, que parecia incompleta só com os dois. Apesar disso, eles entendiam que a adoção era um processo complicado e que a aparência da criança muitas vezes auxiliava ou atrapalhava o processo de adoção. Então, eles entenderam as possíveis modificações. Eles estavam muito felizes com a adoção de Maria e só queriam pensar nisso, mas gostaria de saber o porquê a agência manipulou as fotos de Maria antes de mostrar para eles. Chris, que entendia de computação, decidiu reverter as modificações na foto de Maria pelo computador. Ele também achava suspeito que a agência tivesse manipulado as fotos de Maria e pretendia colocá-la em aplicativos de identificação para ver se achava algo na internet. Ele procurou em ferramentas como Google Image Search, mas não teve sucesso. Então, ele decidiu procurar na Dark Web. De início, ele achou que estava exagerando e que de fato não havia nada de errado com a adoção de Maria. Mas ele então achou um post na língua nativa de Maria, com a foto dela e de outras crianças, mas não conseguia entender muito bem o que estava escrito. Pelo pouco que ele entendia da língua, parecia que eram crianças para adoção de fato. Ele procurou um pouco mais, mas tudo o que achava das crianças era relacionado à adoção, até que ele achou algo estranho. Era uma foto das crianças, junto com Maria, em uma fila. A legenda que estava em outra língua tinha legendas pequenas e em inglês, a língua nativa do casal. A lista continha crianças de 6 a 11 anos anunciadas para a adoção, o que era estranho, pois geralmente crianças dessa idade já não são mais adotadas, já que as pessoas preferem bebês ou crianças antes dos 3 anos. Após essa idade, era muito difícil convencer os adotantes a acolher essas crianças, e a maioria delas era abandonada pelos orfanatos, indo então viver nas ruas. Chris, durante sua pesquisa, achou um link para outra agência no país de origem de Maria e descobriu algo ainda mais chocante. Ele leu diversas vezes, já que não estava em sua língua materna. Naquele site, ele achou todas as fotos não editadas das crianças que estavam com Maria. Então, Chris achou Maria naquelas fotos, e era algo que ele não esperava.
Olhando aquelas fotos sem edição, eles entenderam que confiaram na agência errada. As crianças naquelas fotos pareciam fisicamente como crianças, mas na verdade não eram. Olhando atentamente suas faces, o casal percebeu que não eram crianças, e sim adultos, e Maria era uma dessas crianças. O site ainda dizia a idade real desses adultos disfarçados de crianças e o casal ficou em choque. Ficar sabendo da verdadeira idade de Maria quase fez o coração deles parar. Eles não podiam acreditar que ela não tinha 6 anos, mas na verdade era uma mulher adulta de 32 anos. Como aquilo era possível? Eles correram para pegar os papéis dados pela mulher que acompanhava Maria no aeroporto, e lá estava confirmado a condição médica de Maria e a sua idade. Ela era uma mulher adulta com nanismo. O casal, ao abraçá-la, tinha sentido que seu corpo tinha curvas que não correspondiam ao corpo de uma criança. Eles correram para o quarto de Maria e quando chegaram lá, ela estava passando maquiagem para parecer uma criança. Ela não sabia que o casal já tinha descoberto seu segredo, então continuou a agir como uma menina. Quando ela entendeu que eles já sabiam, ela parou de fingir e voltou a agir como uma adulta. Eles ficaram chocados mais uma vez quando o casal tentou se comunicar com ela em sua língua e ela os respondeu em inglês. Eles estavam no mínimo decepcionados com a mulher, se sentiam enganados e entendiam que era culpa dela que seu sonho de ter uma família estivesse arruinado. Maria pediu desculpas ao casal e disse que queria vir para os Estados Unidos para ter uma vida melhor. A agência ajudava pessoas como ela na imigração, usando a adoção como rota de fuga. Eles desenvolviam desde o site as imagens enganosas e enganavam o governo e a fiscalização de ambos os países, agindo debaixo dos panos. O casal, após ouvir tudo isso, decidiu que não deixaria outras pessoas serem enganadas por esses criminosos. Eles levaram Maria para a polícia, onde a mulher contou tudo e ajudou os policiais a prenderem os responsáveis. Como recompensa pela ajuda, Maria foi liberada para morar nos Estados Unidos da América como cidadã norte-americana. O casal não desistiu de ter sua família, mas agora de maneira correta, eles entraram na fila de adoção de seu próprio país. E aí, o que você achou dessa história surpreendente?